Hora de falarmos da economia aqui no Entre Nós. Estamos de volta já com a Juliana Rosa, que estava acompanhando os números e o detalhamento do que o governo apresenta como mais um relatório de despesas e também aí desses recursos que entraram no Tesouro Nacional. Esse relatório é importante porque pode indicar novos bloqueios ou até mesmo o desbloqueio, mas desbloqueio é algo mais difícil, né, Ju? Seja bem-vinda, boa Ah, tarde. pois é. Boa tarde para você, Fromento, Renan. Boa Oi. tarde para todo mundo que está aqui entre nós. Olha, o governo fez aqui um bloqueio maior, ele tinha feito um bloqueio de 10 bilhões. A previsão é que esse bloqueio fosse mantido, ele passou agora para 12. Então, o governo está bloqueando mais e o contingenciamento continua zero. Qual é a diferença? O governo ele bloqueia receita quando as despesas obrigatórias elas crescem muito e tem também, pela regra do governo, um limite para o crescimento total de despesas. Por exemplo, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, é um programa que cresce muito acima daquele limite que podem crescer as despesas totais, que é 2,5%. Cresce com certeza mais de 10%. O BPC cresce muito rapidamente. O BPC está na Constituição, lembrando que é um programa que vale para pessoas que têm mais de 65 anos e não têm aposentadoria, não contribuíram para o INSS, e para pessoas com deficiência. Tem aí um questionamento sempre, ali dentro do governo, eu sei que tem também uma discussão que politicamente é muito difícil, que o BPC, o governo, diferente do Bolsa Família, ele tem que liberar a verba, independente se ele tiver dinheiro ou não. O Bolsa Família se estipula que tem X, né, de verba para aquele ano. E aí, quando acaba aquele dinheiro, as pessoas ficam na fila. O BPC não. Se você está dentro dos critérios para receber o BPC, você recebe, mesmo. Não, então, o governo vai tendo O que. IPC é pago pela Previdência Social também, né? Tem essa diferença. Bolsa Família, não. Ali, na verdade, o BPC, o governo, equivale a uma aposentadoria, Aposentadoria. mas na verdade, dinheiro do orçamento do governo federal, né? E tem essa discussão grande porque, no fundo, o Bolsa Família, muitas vezes, ele acaba sendo sacrificado para poder aumentar o BPC. Então, tem essa discussão que o cobertor é curto e o Bolsa Família tem uma renda média das pessoas que recebem Bolsa Família de R$ 700. E o BPC é o dobro, é o salário mínimo. Então, esse BPC realmente é uma discussão séria. Outro dia eu fui até em Brasília, fui lançar o livro e conversei ali com os técnicos. Eles falavam que eles não conseguiram no Congresso, inclusive, endurecer regras, porque o que o governo argumenta é que o que eles acham é que o BPC tem que ser concedido para deficiências que impedem trabalho. Então, deficiências que não impedem o trabalho, algum tipo de TDAH, enfim, não sei, eles têm um debate ali técnico, né? E não passou essa discussão. Então, o governo, de fato, tem argumentado, e eu ouvi isso lá dentro, que tem gastado demais nessa parte. A parte de contingenciamento foi mantida zerada. Contingenciamento é quando você tem alguma frustração de receita. A gente não tem frustração de receita ainda. Vamos lembrar que o governo aumentou o imposto, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, já está entrando dinheiro nos cofres públicos. E a economia brasileira, embora ela esteja desacelerando, a gente vem trazendo, né, aqui os dados, é uma economia que ainda está operando num nível aquecido. Então, o governo não tem problema nesse momento de queda de receita. O que eu ouvi até ali também, conversando com os técnicos, é que agora, na segunda metade do ano, a economia deve andar de lado, não deve crescer nada. Então, isso preocupa, porque conforme o governo vai diminuindo ali, né, a receita, ele vai ter que ir ajustando do outro lado. Então, o resumo da ópera é que o governo, a cada 2 meses, vai divulgando como é que está a entrada e a saída de dinheiro para ir demonstrando que tem capacidade de chegar em dezembro e cumprir a meta de equilíbrio das contas. Vai ser possível porque vai ter receita extraordinária, tem leilão do petróleo, tem dividendo de estatais a mais. A grande discussão hoje das contas públicas é que ela não tem sido suficiente, essa regra, o arcabouço fiscal, para manter uma previsibilidade de redução da dívida. A dívida continua crescendo, né? Quando você faz uma meta de emagrecimento, você tem que, em algum momento, atingir sua meta, por exemplo. Mas se você vai botando muita coisa por fora e não vai cumprindo a sua meta, você não chega aonde você se comprometeu a chegar, né? E o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem a ver que a credibilidade das contas públicas é baixa.
e isso faz com que o Brasil pague mais juros. A nossa moeda poderia estar na casa dos R$ 4, vários estudos mostram isso, seria menos inflação. Então, isso tudo acaba entrando no nosso dia a dia, embora pareça tudo muito distante, né? Esses dados fiscais aí das contas públicas. E curioso, a Folha de São Paulo estava mostrando nesse fim de semana, que, como você disse, os técnicos mandaram lá para o Congresso um projeto para tentar não barrar, mas limitar um pouco do BPC ou estabelecer regras que endureçam um pouco não só o BPC, como também o seguro-defeso, né, pago para os pescadores que não conseguem trabalhar em algumas épocas do ano, porque também a gente está vendo um aumento nesse tipo de despesa. Só que o projeto agora ficou parado no Congresso, porque o Congresso decidiu votar a PEC da blindagem, a anistia, enquanto colocou lá numa gaveta um projeto que seria importante para a economia, e sempre os deputados, quando querem jogar para o governo, falam assim, o governo não corta. Mas quando o governo mandou o projeto, eles engavetaram o projeto e não levaram adiante, ou não discutiram ali com aquela seriedade. Ou seja, teremos aí alguns meses até o fim do ano de intensa discussão também sobre as contas públicas, visto que o ano que vem é um ano eleitoral. Pois e a gente sabe normalmente que os se economistas gasta ficam mais né? de olho nisso. Pois é, agora você vê que isso que você está trazendo é fundamental, porque aqueles penduricalhos do judiciário que tem salários acima de R$ 100 mil, né, num país onde a renda média é 1.800, é um absurdo, né? O governo mandou para limitar esses penduricalhos, que é auxílio terno, auxílio creche, auxílio viagem, auxílio sei lá o quê, e está lá também, parado no Congresso, né? E agora você vê o governo, o que está acontecendo nesse momento? Com esse movimento da PEC da blindagem, se fala que no Senado não passaria, e a PEC da anistia, esse projeto da anistia, ele talvez saia uma versão moderada, né, diminuindo pena do pessoal de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. E aí o presidente Lula vai ter que tomar uma decisão de vetar ou não, porque é a partir de um acordo com o Congresso que ele vai conseguir destravar a pauta do imposto de renda, aquela de não cobrar, de isentar quem recebe até 5 mil. Então, toda essa discussão, e você vê que o Congresso, Tá tudo interligado, o Congresso né, não está interessado em discutir equilíbrio das contas, né? Nada disso, está tudo lá parado. E ele próprio gasta pra caramba, né, com aquelas emendas. Então, a gente realmente... situação complicada ali, né, no Congresso, que pensa em si próprio e não na sociedade, né? Obrigado, Ju, pelas suas informações. Boa tarde. Até, um beijo.